A justiça, vamos lá. A justiça é a carta número 8, que mostra como se deve se estabelecer as coisas. Agora, repare que ela é diferente da justiça daqui da Terra. O seu nome no francês é justice, que De quer dizer justeza, né? ajustamento, A justeza, jus- ajustamento. Quer dizer, E aí o caminho estreito, a porta estreita, né? ter um profundo equilíbrio, né? E o que é mais significativo nela é que ela, diferente da justiça aqui na Terra, ela está com os olhos abertos e bem abertos. Então é uma É verdade. outra coisa. Toda vez que tem um processo judicial aqui, um está brigando com o outro. Aqui a espada dela está para cima. Uma espada alquímica de captação de energia, de força divina. Seria o chapéu do mago, tá certo? Ou a Perfeito. O cruz do mago. para-raio ali para Isso, ela está recepcionar a buscando intuição do alto. energia para poder Perfeito. agir da melhor forma. E ela tem a balança do equilíbrio. Se nós pegarmos a deusa Maat, lá do Egito, ela, quando a pessoa morria lá, ela chegava e arrancava o coração. Logo, só pode ser o espiritual, né? Ele chegava do lado de lá, Sim, ela sim. arrancava o coração e botava numa balança. Para ver se era mais leve do que a pena, né? Do que a pena. Do outro lado, ela botava a pena. Ou melhor, você não tem um processo de culpa, você tem a consciência pesada, então é a necessidade de um ajustamento perfeito com a vontade divina, com a lei, por isso que tem que ficar com os olhos bem abertos, para quando a gente agir aqui, seja lá em que plano for, né, a gente possa agir com a melhor conduta, agir ajustado à divindade, à lei. Eu sempre falo da lei, que é mais Sim, fácil da gente entender do que um Deus antropomórfico. Né? Tudo exato. tem suas leis. E se a gente não trabalha a favor das leis, nós vamos se chocar contra ela. É, E a lei, ela é poderosa. E toda vez que eu me chocar contra as leis, quem sairá com os dentes quebrados sou eu. perfeito. Não, e Jorge, cada dia que passa eu fico mais convencido da importância de a gente estudar a etimologia das palavras, porque quando você coloca a justiça em ajustamento, muda completamente o sentido da gente encarar a justiça não como algo pesado, punitivo, condenatório, mas algo de reestabelecer ordem, reestabelecer equilíbrio, né? E a maior prova está nos olhos abertos dela. Né? E Quando a esse outra terceiro olho aqui, que parece que é um terceiro olho, né? ela ainda tem o terceiro olho da intuição, Tá com muito bem os três lembrado. olhos abertos. Tudo muito aberto para não esconder nada. Aliás, é assim que nós devemos proceder, né? Com consciência. Nós temos que proceder com consciência, sabendo o que estamos fazendo. E uma das maiores consciências que nós temos que aprender a lidar é com algo que já fez muita guerra e perturbou muito a humanidade, e até hoje perturba nas relações individuais, familiares e a nível das nações, que, que é a maldita do órgãozinho pequeno chamada língua. A língua. A língua faz um estrago muito grande. Então, saber lidar com esse instrumento, saber calar, como fala a tradição é, é, cabalística, né? Saber calar e saber falar na hora certa. Por isso que as grades da língua, para essa danadinha ficar presa, são os dentes, né? Tanto que quando nós vemos a caveira, o que mais sobressai são aqueles dentes, aquele maxilar, que foi nada mais do que a grade que prendeu a danada da língua. Então, esse Perfeito. ajustamento está em como falar, né? Em como aprender, às vezes, a ficar quieto, como aprender, às vezes, dar a opinião correta, do fale menos e escute mais, do entender que o Isso. silêncio é uma prece. Então, essa carta mostra que ela está com os olhos bem abertos, mas a boca bem fechada. E, inclusive, o grego, a palavra mistikos em grego é também boca fechada, silêncio, velado. Ou seja,
para entrar neste segredo de sabedoria transcendental, espiritual, que é místico, inclui um movimento de saber silenciar a língua, de entrar dentro de nós e ouvir mais. E é uma coisa que eu vejo no Tao Te Ching. Eu estou fazendo um estudo de capítulo por capítulo no canal agora, em inglês, do Tao Te Ching, uma versão chamada Tao da Liderança. Então a gente lê o capítulo, eu faço um comentário breve e uma meditação, dura 10 minutinhos. E é impressionante a quantidade de vezes que ele menciona a sabedoria do líder está justamente no silêncio dele, em observar, em prestar atenção no que está acontecendo para que eu possa sentir como as coisas acontecem. E ao ter essa consciência, eu consigo liderar com muito mais sabedoria, quer dizer, é no falar menos, né? Por isso que o juiz aqui na Terra, consciencioso, estou falando do juiz terreno, ele escuta as partes, escuta mesmo, as partes estão lá nos processos, ele observa direitinho, e aí ele não fala por ele mesmo, ele fala segundo o Código Penal. Segundo a justiça. A justiça. O ajustamento da lei. E não a opinião particular. Perfeito. Quando ele dá opinião particular, ele deixa de estar ajustado, abre a boca e é um perigo. E o que a gente poderia depreender da carta da justiça, o ajustamento associado ao número 8? Já tínhamos falado. Tínhamos acabado de falar, quando nós falamos que é o estabelecer dois blocos, duas opiniões diferentes. Imagina quando você está lá na justiça, tem um cara que está alegando alguma coisa, tem um outro que está se defendendo. São dois blocos, duas personalidades, ou duas situações. Como agir e ser ajustado nas duas situações. Perfeito. Como trazer harmonia para os dois. Como buscar uma negociação. E mesmo se você tem que condenar, o processo condenatório com olhos abertos e com o terceiro olho, que você identificou muito bem, o condenar é a segunda lei numa visão pedagógica. Porque você não condena para maltratar, você condena para o sujeito aprender e não errar mais. Pena que os nossos presídios, as nossas... não é voltada para... Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. E a própria palavra educação, né? De novo, a etimologia de trazer algo de dentro à tona, né? Trazer à tona algo de dentro de mim, é o que significa a palavra educar, né? Muito legal. Tá bem.